E aí, galera, vamos dar continuidade ao curso e vamos hoje aqui para a nossa primeira aula de português, beleza? Nossa aulinha de português hoje será sobre substantivos. Como eu disse, a gente vai fazer na sequência. Vamos estudar as classes gramaticais, porém de início vamos focar nas que são mais importantes. Tem interjeição, tem as de adjetivo, tem as de advérbio, tem as de pronome, tem todas as classes gramaticais. A de interjeição a gente vai aprender conforme cai nas questões, porque é muito mais simples e é mais prático. De pronomes a gente vai ver depois, por último, porque pronome é muito extenso e fica mais fácil de entender quando a gente, depois de ver as outras, e principalmente quando a gente for ver interpretação de texto e análise sintática. Lembra, como eu digo para vocês, uma coisa é o que as palavras são, por isso que existem as classes gramaticais. As famílias, né? Outra coisa são o que elas fazem. Por isso é aí onde entra a história da função sintática. Entendendo que uma coisa é, fica depois mais fácil para a gente entender a função dela, beleza? Então aqui vamos começar. O que é um substantivo? De um modo objetivo, simples, prático, como a gente tem feito no canal, e a intenção. Substantivo é simplesmente a palavrinha que designa, que dá nome a coisas. A tudo que imaginarmos. Que essa coisa exista ou não, é um substantivo que dá nome. Então, a palavrinha que dá nome é um substantivo. Por exemplo, navio, bola, casa, carro, alegria, sucesso. Tudo isso é substantivo. Certo? Então, substantivo ela nomeia tanto coisas como conceitos. Tanto seres quanto conceitos. Tanto coisas que podemos ver e tocar, como coisas que simplesmente existem na imaginação. Isso é substantivo. Por exemplo, alegria, sucesso, a gente não vê, não toca, não pega. Mas isso existe, a gente sente, a gente percebe. Outras a gente outras não existem, a gente nem sente. Mas existe, como por exemplo, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. E por aí vai, beleza? Então assim, os substantivos eles têm uma classificação. É bom saber disso. Isso já caiu nas provas, no estilo de prova que vocês vão prestar. E aí a gente divide substantivos de acordo com essas classificações aqui, que é a mais comum, né? Por exemplo, substantivos concretos. A gente tem aprendido na escola que substantivo concreto é aquele substantivo que é aquela coisa que a gente pode ver, tocar. Não necessariamente. Hoje o que se aceita, o que se é que substantivo é aquela coisa, substantivo concreto são substantivos, são coisas, seres que existem independente de outra. Por exemplo, Deus, mesmo que a gente não veja, não pegue, não toque, mas Deus existe independente de a pessoa existir ou não. Inclusive de até a pessoa aceitar, acreditar ou não. Saci Pererê, fada, não existem. Porém, ela tem existência própria. O fato de uma pessoa não deixar de existir, Saci Pererê e fada vão continuar existindo. Porque é algo aceito, é algo que existe. Entende? Eu costumo dar um. Claro que isso não é uma coisa. Não existe isso numa gramática, mas eu costumo, para fixar melhor, pegar a pessoa como referência. Por exemplo, em relação a mim, se eu morrer hoje, Deus vai continuar existindo? Com certeza. Então Deus não precisa de mim para existir. Entendeu? Então, coisas desse tipo, que tem existência própria, que não depende de outro, se chama concreto. E aí eu dou uma dica. Não tenta esgotar, aprender tudo de uma vez. Até porque não precisa, é impossível e não há necessidade. Vai aprendendo conforme os exemplos que vocês veem e vai aprendendo na leitura, principalmente através da leitura, e vai aprendendo conforme vem nas questões, grifa de acordo com a banca. Se a banca considera esse ou aquele substantivo concreto, você já marca, faz a observação e aí vai, entendeu? E aí temos também os substantivos abstratos, que são aqueles substantivos que só existem porque outro ser existe, depende de outro ser para existir. Por exemplo, feiura. Mas se eu morrer, a feiura vai continuar existindo. Mas se você for feio. Entenderam? Então, assim. Então, é aquilo. A gente for tentar esgotar em doida, porque tem coisa que você aceita como concreto, tem coisa que você vai aceitar como abstrato. Mas aí aprende os exemplos que são dados e pronto. É assim, não adianta se bater contra isso, entende?
Então, amor, compreensão, desonra, glória, são seres que para existir dependem de outro. Entendeu? É assim, coisas que a gente não tem como explicar e nem tem como questionar, então a gente só aceita. É aquela história, aceita que dói menos, né? Então pronto. Beleza? Existem os substantivos próprios, são aqueles que designam ser específico. Aí, como eu digo, na minha rua existe 2 José, mas eles não são iguais. Aí o cara vai dizer, mas eu conheço uma casa em que tem 2 gêmeos, mas também não são iguais. Então cada coisa é única. Então, coisas que, nomes particulares próprios, são justamente coisas únicas. Entendem? Então isso são substantivos próprios. E aí, em oposição, existem os comuns. Homem, por exemplo, é o substantivo comum. Homem designa todos o grupo dos homens. Agora, quando eu dou um nome a um homem específico, aí eu estou atribuindo aqui o substantivo próprio. O homem, todo, um monte de homem. Mas José, aí é outra história. É um homem específico. Entendeu? Da mesma forma, com país, existem vários países. Mas Brasil só existe um. Editores, existem várias editoras. Mas a editora Vida Nova, só existe uma. Entendeu? E aí vai. Editora Abril, só existe uma. E assim por diante, tá bom? Coletivos são aqueles substantivos que ele existe no singular, mas ele designa um conjunto de coisas. Por exemplo, cardume de peixe, alcateia de lobos, quadrilha de bandidos. Entendeu? Time, um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas. Entendeu? E assim por diante. Então é uma palavra que está no singular, mas ele indica um conjunto de coisas. Ok? Simples, é só isso mesmo. Beleza? Como é que isso cai em prova? Aqui tem um exemplo de como já caiu nessas provas para moço de convés. Mas lembrando, português é português. Essas mesmas definições, elas caem em outras provas, em outras questões. Mas é aquilo. Dependendo da banca que vai organizar a sua prova, dependendo de quem for, da instituição que vai realizar a sua prova, vai ter uma pegada diferente. O nível de profundidade muda, entendeu? Então assim, aqui é um geral que vocês estão vendo, tendo a noção, e é quando se vê as provas do concurso que você vai prestar que você tem uma ideia de que se precisa aprofundar ou não, se precisa ir além ou não no nível do conhecimento, entende? Mas de qualquer forma, esse conhecimento aqui cai em todo tipo de concurso, qualquer tipo de prova. Então assim, por exemplo, as palavras lamúrias, dormindo e sempre pertencem a qual classe gramatical? Bom, lamúrias é a mesma coisa que reclamação. Então, lamúrias eu já sei que é substantivo. E aí já vem uma dica de prova. A primeira palavra tem que ser o substantivo. Mas olha como começam as primeiras palavras aqui. Ó. Interjeição, adjetivo, verbo, substantivo e advérbio. Opa, tá aqui a minha resposta. Mesmo sem saber que os outros dois são o que? Advérbio e verbo. Mas aí realmente, dormindo, isso é uma forma nominal do verbo, o gerúndio. E sempre é um advérbio. A gente vai ver isso lá na frente. Então, aqui a dica, né? Mesmo sem saber tudo, já daria para fazer para eliminação. Entende? Então, assim, é assim que se cai. Veja que como é que cai. Simplesmente é a noção, saber o que é um substantivo. Não tem aquele aprofundamento, aquele detalhe. Basta saber isso. Nesse tipo de prova, nesse contexto de prova, entende? Outro exemplo aqui. Marque a alternativa em que as palavras extraídas do texto pertencem à mesma classe gramatical. Vamos lá. Ora, ri. Ri é verbo. Se fosse riso, seria substantivo. Então, ri é verbo. Esquecimento. Esquecimento é substantivo. Se fosse esquecer, seria verbo. Então, veja que não são a mesma classe gramatical, né? Um é verbo, outro é substantivo. Então, aqui não é. Briga. Briga tanto pode ser substantivo como verbo. Depende do contexto. Eternos eu sei que é adjetivo. Mas veja, independente do outro, briga, ser substantivo ou verbo, não bate com adjetivo, né? Tem que ser a mesma família, então aqui também não é. Minutos, minutos é substantivo. Manhã, manhã também. Se fosse amanhã, aí seria advérbio. Mas aqui são dois substantivos, então é a resposta. Aqui não, advérbio. Opa. E reclama, reclama é verbo. Se fosse reclamação, seria substantivo. Mas aqui é reclama. E de qualquer forma não são da mesma classe. Recordou é verbo. Se fosse recordação, seria substantivo. Beleza? E tem incomparável. Incomparável é adjetivo. Então nenhum abate.
A única resposta é a letra C. Beleza, galera? E vamos seguindo aqui. Pronto. Em termos de substantivo, é isso. Claro, tem muito mais coisas, mas a gente não vai aprofundar nisso porque o foco da prova não exige esse conhecimento além disso. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ver depois, até porque vamos ter aulas extras. Isso aqui é o conteúdo básico, mas vamos ter os extras, as aulas extras, conteúdo extra, que é, por exemplo, vendo aquelas partes de oxítona, paroxítona, entende? Então isso aqui é um conteúdo extra. Por que não vemos agora? Porque é um conteúdo que, embora caia, importante, não cai tanto. Então vamos focar nossa energia naquilo que é mais importante. Esses outros a gente vai ver, mas vai ver no final. As extras, beleza? Não vão perder nada, não, nem se preocupe. Vamos lá. E agora vamos para uma coisa bem interessante aqui, se chama flexão do substantivo. Quando se fala flexão do substantivo, tem aí na cabeça duas coisas: gênero e número. Como assim? Não é flexão aquela que você deita no chão e fica 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso. Flexão tem a ver com gênero e número. Quando fala gênero, está falando de masculino e feminino. Quando fala número, está falando de singular e plural. Então, na flexão de gênero, que é masculino e feminino, aqui não cobra para vocês as regras de transformar uma palavra no masculino e feminino. Ele só quer que você saiba. Claro, para saber não precisa das regras. As regras ajudam. Mas é aquele tipo de coisa, como eu sempre digo, a leitura. A leitura ajuda muito. Ajuda muito. Então, em termos de gênero, existem as palavras que são masculinas. São aquelas que aceitam o artigo masculino. Artigo masculino, lembrando, os artigos são o, a, os, as. As palavras que aceitam o artigo definido, o artigo masculino, são palavras masculinas. Por exemplo, o cinzeiro não é a cinzeiro, é o cinzeiro. Existe o profeta, mas não existe a profeta. Entende? Já por outro lado, o feminino são as palavras que aceitam o artigo feminino. Por exemplo, a harpa. A gente viu agora o profeta, o feminino não seria a profeta, seria a profetisa. Entende? Então tem que combinar o artigo com a palavra. Existe também o que se chama as palavras comuns de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. A epiceno, já grave logo, epiceno se refere a animais. E ela aceita o artigo, dependendo do animal, masculino ou feminino. Porém, às vezes, para designar o sexo do animal, precisa de uma palavra extra. Aí é onde entra a história do macho e fêmea. Então, a águia, existe a águia, tanto macho como fêmea. A gente faz a diferenciação usando justamente o macho e a fêmea. Veja, ó, a águia, macho, ou o macho da águia. Aí existe a águia fêmea, ou a fêmea da águia. Entendeu? O jacaré, mas existe o macho e a fêmea. E aí vai, beleza? O comum de dois gêneros é aquela palavrinha que só basta o artigo para fazer a diferença. Porém, o jeito como se escreve a palavra em si não muda. Por exemplo, amante, amante é amante, tanto masculino e feminino. Mas a diferença a gente faz pelo artigo, ó. O amante e a amante. Colega, tanto masculino e feminino. Mas é o artigo que vai definir se é masculino ou feminino, ó. O colega, a colega. Do mesmo jeito, o pianista, a pianista. Beleza? Isso é o comum de dois. Comum porque essa palavra é comum, tanto para o masculino como feminino. Mas a diferenciação é feita pelos artigos. Aí existe o sobrecomum. Sobrecomum é aquela que a forma é a mesma, tanto para o masculino e feminino, porém o artigo ele é fixo. O artigo é o mesmo, tanto para se referir ao feminino e o masculino. Por exemplo, o cônjuge. O cônjuge é sempre o cônjuge, mas pode ser o masculino ou o feminino. Então, o cônjuge, tanto você pode se referir ao homem como se referir à mulher. Mas não muda, professor, para o a, não é a cônjuge, é o cônjuge. Entendeu? Galera, é aquilo. Isso aqui, essa aula aqui, principalmente no final, vocês vão ver, tem uns detalhes, mas não gaste energia com os detalhes. Aprenda o grosso da matéria, o principal. Não tentem aprofundar de vez. Aprenda o grosso. Tenha pelo menos noção de como é. Conforme as aulas forem passando, vai aprofundando mais. E aí depois volta para rever. Sempre dá uma revisãozinha. E assim vai aprofundando. Entendeu?
Isso é um estudo em camadas que eu chamo, isso é muito bom. A gente vai fazendo de acordo com o nível e vai aprofundando conforme passa o tempo. Entendeu? Aí existe os sobrecomuns, como a gente viu, e os epicentros que a gente também já viu. Certo? Em termos de gênero, de masculino e feminino, é isso. Aí agora em termos de número, temos o seguinte. Em termos de número, existe o singular e o plural. Também existem regras para se transformar do singular para o plural. Porém, a noção mais importante é saber o seguinte. Quando, claro, uma palavra está no singular e plural, isso aqui é muito simples, só que o que tem caído muito é sobre essa questão do seguinte. Tem palavras que são sempre escritas de um jeito, sempre no plural, e tem palavras que quando muda do singular para o plural, ela muda de sentido. Como assim? Por exemplo, a palavra óculos é sempre no plural, não existe óculos no singular. Pêsames é sempre no plural. Condolências é sempre no plural. Arredores é sempre no plural. Então, existem palavras que são sempre escritas no plural. Essas aqui são todas não, aqui são alguns exemplos. Por outro lado, existem palavras que se você muda do singular para o plural, ela muda de sentido. Por exemplo, dama, dama é mulher. Damas é jogo. Aí o cara diz assim, vamos jogar dama? Aí o cara imagina tá pegando uma pessoa e jogando de um lado para o outro para a rua. Não. Senhora, mulher é dama. Jogo é damas. Ouro é o metal ouro. Ouros é o naipe do baralho. Bem é virtude, qualidade. Bens é riqueza. Mas eu só tenho uma casa. Mas é bens. É bens. Entendeu? E assim vai. Então tem palavras que mudando de singular para plural, ela muda de sentido. Decorar tudo isso? Não. Isso aqui é para ter uma noção. E como eu digo, repito. Aprende lendo e aprende fazendo questões. Você viu uma questão, ficou na dúvida? Isso aqui é masculino ou plural? Isso aqui muda de sentido? Essa palavra muda. Destaca ela na questão que essa palavra muda. E procura qual é ela no singular para ver como o significado é diferente. Entende? E tá numa dúvida, volta para cá para relembrar. É assim, você estuda nesse bate e volta. Estuda aqui, vai olhar as questões, vê como é nas questões e volta para cá para confirmar e para tirar dúvida. É assim. Beleza? Pronto. Em termos de número feminino, de singular e plural é isso. Porém, existe o que mais cai mesmo. O que é questões de muitas provas são os substantivos compostos, aqueles formados pelos traçozinhos, né? Como se diz, que na verdade é o hífen. E existem algumas regrinhas que é o seguinte, que são as seguintes. Quando a palavra é formada quando o substantivo é composto formado por exemplo, um verbo e um substantivo ou verbo adjetivo, só quem vai para o plural é a segunda palavra. A primeira não muda. Por exemplo, água, guarda-roupa. Veja que fica guarda-roupas. Só roupas vai para o plural. Porque o guarda aqui é de verbo. Como eu disse, não adianta, viu, tentar aprofundar, a gente não viu o verbo. Quando a gente vê verbo, é você voltar, agora eu entendi. Guarda aqui é de roupa. Beija-flor. Então fica beija-flores. Porta-estandarte. Porta aqui não é porta de quarto. É porta de portar. Como porta de arma. Então aqui, ó. Porta-estandartes. Ó, abaixo assinado é abaixo assinados. Veja aqui, tendo um verbo e um adjetivo, um substantivo, apenas a segunda palavrinha vai para o plural. Do mesmo modo, a gente tem agora quando é substantivo, substantivo adjetivo, adjetivo substantivo, ou numeral e substantivo, enfim. Nesses casos, todas vão para o plural. Veja que no primeiro caso a gente tinha um verbo, o verbo não vai, só a segunda palavra. Aqui a gente agora tem adjetivo, substantivo e numeral. Quando vier essa mescla de um com o outro, o que acontece? As duas vão para o plural. Por exemplo, redator-chefe, redatores, chefes. Abaixo relevo, abaixos relevos. E assim por diante. Entendeu? Aí temos também o seguinte. Que esse caso, esses dois próximos casos são parecidos. A diferença é que um tem um hífen e a outra tem um hífen, mas tem uma preposição. Vamos ver. Por exemplo, quando a segunda palavra ela está designando, especificando a primeira, apenas a primeira palavra vai para o plural. Por exemplo, manga, espada. Espada está dizendo qual é o tipo de manga. É uma manga que parece com a espada. Então, nesse caso, apenas a primeira vai para o plural. Mangas, espada. Navio, tanque, está dizendo qual é o tipo de navio. Um navio que parece com um tanque. Um navio que serve como um tanque, funciona como um tanque.
Então, como ela é tá dando tipo uma característica, só a primeira vai para o plural. Fica navios, tanque. Decreto-lei, decretos-lei. Aqui a mesma coisa. A diferença é que agora tem uma preposição. Não vimos preposição, vamos ver mais essa palavrinha, uma preposição. E aí veja que isso aqui tudo ó, tá como se fosse uma característica. Por exemplo, ama de leite. Está dando uma característica. Está especificando que tipo de ama é. Então, ama de leite fica amas de leite. Amas de leite, se eu não me engano, eram aquelas mulheres que, quando as mães não tinham leite no peito, elas tinham uma pessoa que fazia essa função. Às vezes era alguém de casa, às vezes um parente. Até hoje existe, né? Então se chamava. Mas existia essa função. Ama de leite, amas de leite. Ó, por exemplo, limão de cheiro. Aí fica limões de cheiro. Mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Entende? Cavalo vapor, cavalos vapor. Entende? Então assim, o caso é o mesmo, só que muda é que um está com preposição, que é segundo que a gente está vendo, e o primeiro não tem preposição. Beleza? Aí temos aqui seguinte, o composto quando o primeiro é invariável. Como assim? Quando o primeiro os primeiros elementos da palavra composta não variam. Ela não tem plural. Então nesse caso só varia quem varia. Por exemplo, grão vizir fica grão vizires. Viu como existem várias regras de plural? Tem umas que você tem que acrescentar apenas o S, ó. Escola, escolas. Tem outras que você tem que acrescentar um E e um S. E aí vai. Então não adianta tentar aprender as regras de plural. A gente aprende na leitura. Já aprende que o plural de vizir é vizires. E aí vai. É assim que se prossegue, é assim que se aprende. Então, autoescola, autoescolas. Vice-rei, vice-reis, vice-presidentes. E assim por diante, beleza? E aí existe esses dois casos aqui que é o seguinte. Onomatopeia é aquelas palavras que imitam sons. E também existem aquelas palavras compostas que são repetidas. Por exemplo, ping-pong tá imitando o som daquela bolinha do jogo de ping-pong. Então, como ela é uma imitação de um som, apenas o que? Os dois podem variar. Ping-pong pode variar. Porém, a regra é que o seguinte, apenas o segundo varia. Viu? Apenas o segundo varia. Então, quando temos onomatopeia, palavras que imitam sons ou palavras repetidas, somente o segundo varia. Porém, tem um detalhe. Quando temos verbos repetidos, a segunda pode variar. Só a segunda varia. Ou pode ser que as duas podem variar. Vamos lá, vamos explicar. Onomatopeia ou palavras repetidas, apenas a segunda varia. Porém, se essas palavras forem repetidas, for o verbo, pode variar só a segunda, como a gente está vendo, ou pode, que é a regra geral, ou pode variar os dois, mas só no caso de verbo. No caso de verbo, é que as duas podem variar. Porém, para não manter confusão, você pode deixar só a última variando. No caso de uma onomatopeia, palavras que se repetem, e no caso de que as palavras que se repitam sejam verbo. Pode deixar só a segunda, não tem problema. Beleza? E aqui são invariáveis as expressões substantivadas e os substantivos compostos por verbos antônimos. Por exemplo, a Maria vai com as outras. A Maria vai com as outras. Isso aqui está substantivando. O que é isso? É transformar algo no substantivo. Pode, a gente vai ver isso lá na frente. Mas basicamente, para transformar algo em substantivo, só basta acrescentar um artigo. Por exemplo, amar é verbo, mas se eu botar o amar é importante. Viu? O amar vira substantivo. Então aqui veja, a Maria vai com as outras. Eu estou substantivando, ó, botei um artigo. Então nesse caso, a palavra, ele diz o seguinte, que o que? Fica invariável. A Maria vai com as outras, ó. As Maria vai com as outras, ó. Isso aqui permanece igual, só mudou o
Entende? Permanece igual, só mudou o artigo. Então, por quê? Porque é uma expressão substantivada, se transformada numa substantivo devido ao artigo. Nesse caso fica invariável, ou seja, não muda, mas apenas o artigo varia. Galera, quando vi a palavra flexão, pense em variação. Flexão, variação. Variação de gênero, masculino para feminino, e variação de número, de singular para plural. Pronto. Quando falar variação, flexão, já tenha isso na cabeça. Flexão, variação de gênero, masculino para feminino ou feminino para masculino, e de número, singular para plural ou plural para singular. Pronto, não tem segredo. A gente estuda, já tem que vir isso na cabeça, já tem que vir essas ideias na cabeça para facilitar os estudos, beleza? Para a gente não ficar viajando na hora da prova, nem vendo que não existe, entendeu? Isso é uma das coisas que faz a gente errar na prova, é ficar vendo que não existe. Então, para não ter esse perigo, a gente simplesmente faz conforme tá vendo, ok? Assim não tem perigo de errar. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Show!